pessoal, bem-vindos ao canal Meu Mundo em Páginas. E eu estou muito feliz de voltar aqui e trazer mais uma dica literária para vocês. Eu espero que vocês vão gostar dessa indicação, principalmente os corações apaixonados e que ainda não perderam a esperança no amor, não é mesmo? Antes de mais nada, deixa eu fazer aqueles pedidinhos de praxe. Se você não é inscrito, se inscreve e ativa o sino das notificações para que você seja notificado todas as vezes que tiver vídeo novo aqui. Curte e compartilha, porque isso ajuda ao YouTube entender que os vídeos são relevantes e chegar para outras pessoas também. E você vai estar me ajudando aí a fazer com que o canal cresça e desde já eu agradeço. Então bora lá que eu vou contar para vocês sobre esse livro e sobre esse autor. O livro é esse aqui, Almas Gêmeas, do Nicholas Sparks. Se você já sabe ou conhece, já ouviu falar, ele é famosinho, um romancista assim, queridíssimo de todo mundo, porque ele escreve livros maravilhosos e que tiveram adaptações para o cinema. Eu não sabia, descobri recentemente que Um Amor para Recordar, que marcou a minha adolescência, foi escrito por ele e ganhou aí a adaptação para o cinema, que é um livro que eu choro todas as vezes que eu vejo. Não adianta quanto tempo passe, eu vou chorar todas as vezes. Obrigada, Nicholas. Então ele é conhecido por essas obras. Ele escreveu A Última Música também, que a cantora Miley Cyrus produziu, né? Participou do filme. Tiveram várias adaptações e o Nicholas aí ganhou o coração de muitas pessoas. Eu nunca tinha lido nada dele, a não ser o livro 2 a 2, há alguns anos, nossa, muitos anos atrás. E eu não consegui me adaptar muito, porque eu tinha uma expectativa muito grande, o tema, né? Ele trouxe a experiência entre pai e filha de uma forma muito diferente, muito inovadora, e eu gostei, porque a gente só vê depois do divórcio a relação da mãe com os filhos, e o pai acaba sumindo. E nesse livro 2 a 2 é uma abordagem diferente. É a mãe que some, mete o pé, e ele fica com a guarda da menina. É uma história bem bonita, viu, gente? Eu vou reler ele para ver se rola dessa vez. Não foi um dos melhores, né? Porque eu fiquei muito irritada, porque ele enrolava muito, assim. É um livro grande, então, assim, não achava que precisava de tudo aquilo. Mas eu vou reler e vou trazer as minhas atualizações sobre a leitura. Mas aí, na biblioteca, tem um sebo. E já fazia tempo que tinham 4 livros do Nicholas lá. E ninguém nunca pegava. Eu falei, já tá aí mesmo, né? Eles aí, eu aqui. Toda vez que eu vejo, eles ainda estão aí. Aí eu falei, vou levar e vou ler pra ver o que eu vou achar. E eu comecei com Almas Gêmeas, porque A Última Música eu já tinha assistido o filme. Tem mais 2 títulos que não me senti interessada, mas esse aqui me pegou por uma coisa. Eu sou uma pessoa que ama ouvir histórias das outras pessoas, histórias antigas, de familiares. Eu amo ouvir histórias. E esse livro vai se passar numa praia da Carolina do Norte, porque é lá que o nosso escritor mora. E num determinado ponto desta praia, tem uma caixa de correios. Não é correios, né? Mas como se fosse uma caixa de correios aqui para nós. E lá as pessoas deixam suas cartas e você pode ir lá e ler. E isso é real, existe até hoje nessa praia. E você vai lá, quando a maré tá baixa, você consegue chegar até a caixa, tem um banco do lado e você abre as cartinhas das pessoas que estão lá. Tem cartas de amor, tem cartas de pai para filhos, cartas de mães, enfim. E aqui ele fala que a maioria das cartas que são encontradas lá para vocês lerem é muito sobre perdão, né?
muito sobre perdão. Então são filhos que perderam os pais e acabam pedindo perdão por alguma coisa, mães que perderam seus filhos. É muito sobre perda, né? Tem mais perda nesse sentido de morte do que propriamente dito histórias de amor em si. E eu achei demais, eu achei surreal saber que isso é real e existe ainda hoje. E conforme eu li, eu ficava, se eu colocar uma aqui na minha cidade, será que a turma vai comprar ideia? Será que se eu deixar uma caixa com folhas e canetas, as pessoas vão deixar suas cartas ali? E as pessoas podem pôr nome ou não, ou só coloca as iniciais do nome, então você não vai ficar sabendo, mas elas ficam ali para que você possa ler. Então, qualquer pessoa lê. Então, entenda que essa história vai se passar em torno da caixa Alma Gêmea. Oh, meu Deus do céu. Do jeitinho que a pessoa romântica gosta, entendeu? Aí eu pensei, vai ser uma leitura leve, espero que eu não vá sofrer. Por quê? A maioria dos romances que a gente vê tem que ter o quê? Alguém tem que morrer no final, entendeu? A premissa lá é todo aquele rolê, as pessoas se desencontram, acontecem várias coisas e alguém morre no final. E aí eu tava fugindo disso. Porque eu falei, eu não quero sofrer, eu quero curtir, né? Então vamos lá que eu vou explanar um pouco mais pra vocês sobre o que conta essa história. Vai contar a história do Tru e da... gente, eu deixo as coisas marcadas, mas eu esqueço o nome. É impressionante, né? Vanessa, do Tru e da Hope. Então vamos lá. Quem que era o Tru? O Tru era um rapaz, um homem de 42 anos que vivia na África do Sul. E ele era um guia. Sabe quando você vai fazer safari? Ele era um desses guias, desses safaris aí que as pessoas iam fazer. Qual é a premissa do Tru? Gente, vamos tomar um cafezinho enquanto a gente tá conversando. Então, vamos destrinchar um pouco o passado do Tru. O Tru vem de uma família rica e muito poderosa lá na África do Sul. O que eu achei interessante desse livro é porque ele é bem, assim, completo em questões de você vai conhecer um outro país e você vai conhecer a cultura desse outro país. Uma coisa que é totalmente inovadora, pelo menos para mim era. Eu não conheço muitas coisas relacionadas à África do Sul, a gente conhece poucas coisas, o que a gente pesquisa e acompanha. Então aqui a gente vai destrinchar um pouquinho mais sobre o que estava rolando ali naquele território. E aí o Tru veio de uma família muito importante, muito rica. Desculpa, gente. Vem de um coronel muito poderoso na região que agia de forma ilegal para conseguir as coisas que ele queria e cada vez mais ficar poderoso. O Tru perde a mãe dele num incêndio que foi causado por um dos... como eu vou dizer? Por um dos... esqueci o nome, meu Deus do céu. Enfim, alguém vai lá, é criminal esse incêndio. Incendeia a casa, o ex-marido dela consegue salvar os 2 filhos mais novos e o Tru consegue fugir, mas a mãe fica e morre. Bom, aí começa toda aquela coisa. Como o pai o avô dele já sabia que ele tinha inimigos e que aquele incêndio foi criminal, meio que se abafou o caso. E o Tru cresceu, criado pelo padrasto e o avô. Não tinha boas referências, assim, não eram pessoas que ele admirava muito, enfim. E aí o Tru cresceu e com 18 anos picou a mula. Não quis saber do dinheiro da família, não quis saber de nada, simplesmente sumiu, não quis ter contato com ninguém e foi viver numa dessas reservas e virou guia. Então ele começou a estudar e virou guia.
E ele tinha algo que ele se recordava assim bem de leve, que a mãe gostava de desenhar. Então ele acabou pegando o hábito e foi treinando por conta dele mesmo a desenhar. E ele tinha um violão que ele era inseparável, ele adorava tocar Beatles, por exemplo. Então assim, né, como não amar o Tru? Enfim, um belo dia o Tru recebe uma carta do pai dele de sangue. Ele não tinha contato nenhum com esse pai, o pai foi embora quando ele nem tinha nascido ainda. E aí, esse pai manda as passagens para ele vir para os Estados Unidos, porque ele queria conhecer o filho e contar o que aconteceu com ele e a mãe dele, por que ele não ficou com a mãe. Então, o Tru fica lá pensando, vou, não vou, e acaba decidindo ir conhecer esse pai. Ele ficou um pouco curioso também, querendo ou não, fazia parte do passado dele. Ele tem um filho e vai lá, se despede do filhinho dele, que na época tinha 10 anos, e parte para os Estados Unidos para então conhecer esse pai. Ele chega nesta praia e tá alocado ele vai ficar numa casa enorme, muito grande. Então ele já vê que o pai dele tem muito dinheiro, muitas posses, foi uma limousine buscar ele no aeroporto e tudo mais. E aí ele chega, se eu não me engano, numa quinta-feira. E o pai só vai ter contato com ele no sábado. Ele chegou uns dias antes e o pai só ia aparecer no sábado para eles conversarem. Bom, o Tru sai e vai conhecer a praia ali, então. E aí ele acaba que conhece a Hope, por causa do cachorrinho da Hope, muito atentado. Quem é Hope, gente? Vamos conhecer ela agora. Hope é uma mulher de 36 anos que se encontra ali no chalé da família, que fica ali na praia. E ela tá ali passando um momento para ela refletir. Ela tem um casamento de uma amiga dela que ela conheceu na faculdade, que vai ser ali. Então ela foi para lá uns dias antes do casamento para ela refletir sobre a vida dela. E aí ela namora com um rapaz, um cara de 40 anos, médico cirurgião, e a Hope é enfermeira. Então os dois conheceram no hospital. E eles namoram há 6 anos, mas assim, ele não quer nada sério, eles ficam só enrolando ela. É um relacionamento de vai e volta, larga e volta, sabe? Tem essas briguinhas. E ele sempre, tipo, quando ele trabalha muito, né? A carreira dos dois, até conciliar os horários e tudo mais. Quando ele tá de folga, ao invés dele ficar com a Hope, ele prefere sair com os amigos dele. Então ele prefere ir pra barzinhos e tudo mais. E eu já peguei um certo ranço desse rapaz aí, né? Porque com 40 anos, a gente já espera que o homem esteja criando uma certa maturidade, que ele esteja aí se alinhando ao que ele quer pra vida, pensando em casamento e tudo mais, né? Ele era um médico, então assim, a carreira dele era ok, estava crescendo, se desenvolvendo. Então a Hope estava bem chateada porque ele não quis ir no casamento da amiga dela. Ele foi para Las Vegas com os amigos. Ah, meu Deus! Aí fala pra mim, era ou não era pra já ter dado um chute no traseirinho dele? Mas como eles foram brigados, né? Ela foi pro casamento e ele foi para Las Vegas. Ela achou que os dois tinham terminado de vez e que não ia ter mais volta. E ela também estava lidando com a doença do pai dela. O pai dela desenvolveu LA. Eu esqueci o nome dessa doença, mas é uma doença degenerativa e não tinha cura, já estava bem avançado. Então, ela estava lá sofrendo por conta dessas duas situações. Ela queria casar, ela queria muito, 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 muito ter filhos. Isso era uma coisa que ela desejava muito, porque ela via essas amigas da faculdade casando, tendo filho, construindo família, carreira, e ela estava
tudo instável na vida dela, né? Ela namorava, tinha a carreira dela, mas era só aquilo. E ela queria construir família. E tinha esse lance do pai. O pai e a mãe dela eram professores, não tinham muitas posses, então ela sabia que eles iam ter que vender o chalé da praia e estava deixando ela um pouco chateada também, porque eles cresceram ali. Então, no verão, quando tinha as férias das escolas, as meninas iam pra lá, tudo mais, então tinha essa coisa. E detalhe, gente, esse rolê todo se passa em setembro, e eu amo esse mês porque é o mês do meu aniversário, então assim, tinha tudo de bom pra dar certo. Enfim, a Hope e o nosso amigo Tru se encontram na praia, porque o Tru salvou o cachorrinho dela, que tinha sido atropelado, e ele leva o cachorrinho pra ela nos braços. E aí começa toda uma aproximação dos dois. Os dois ficam muito amigos, muito próximos. O chalé dela, o fundo da casa dele dava de frente pro chalé dela, então os dois se cruzavam direto. Rolou uns esbarramentos assim, sem querer querendo, rolou um jantarzinho, rolou muita coisa, rolou muita coisa, e eu não vou dar mais detalhes, porque eu quero muito que você leia este livro. Acontece muita coisa. Vou deixar aqui pra vocês. Vocês acham que esse casal ficou junto logo de início? A Hope chega pra lá no namorado bocó dela, casou com o Tru, será? Não sabemos. Você vai ter que ler para acompanhar o desenrolar desse relacionamento, uma história linda, porque daí tem... são coisas bem cotidianas, sabe? Não é nada irreal que acontece. Eu vou dar um spoilerzinho. Bem no final, vai rolar um reencontro no Almas Gêmeas muito especial, muito especial. Então, esse livro, gente, mexeu comigo de várias formas, foi muito especial para mim a leitura dele. Nicholas Sparks, você está de parabéns, é óbvio. Ele publicou tantos livros, 20 livros, daí para mais, e ele arrasou nesse livro. Com certeza vai ser o meu romance favorito deste ano. Eu amei toda a experiência que ele me proporcionou, fiquei emocionada no final, rendeu um textinho muito bonito. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da minha indicação e que a gente possa aí continuar acreditando no amor, ainda que em tempos ruins, como hoje, onde está um pouco banalizado isso, mas ainda há pessoas legais, pessoas especiais que podem nos marcar de formas especiais. É isso, gente. Um beijo e até semana que vem.